Mais um vídeo do BR22 Romulo Souza. Eu sou Romulo Souza, mas pode chamar de BR22. Beleza? E esse vai ser mais um daqueles vídeos na qual eu explico que eu uso a bandana republicana como sinal de amor e patriotismo ao meu país. No entanto, eu sou monarquista, ou seja, o Brasil nunca será a nação que ela nasceu para ser se continuar como república. Temos e precisamos trazer o império de volta. Mas antes de eu entrar no assunto desse tema, aquela medinância, se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, porque esse canal crescendo, nós vamos trazer muitos para o lado monárquico da força. Olha só. Cara, essa música é muito boa, cara. Eu gosto dessa música. O que a gente ouve, a gente lembra quando ouve essa música? Darth Vader. Sim, cara, vou dar um pause aqui. Darth Vader, o maior vilão da história dos cinemas e da franquia Star Wars, né? Mas como você não ia falar de monarquia, cara, o que Darth Vader tem a ver com isso? Simples. Se eu dissesse a você que cada um de nós monarquistas, nós temos um pouquinho de Darth Vader. Por quê? Porque nós queremos o renascer de um império, não exatamente aquele tipo de império apresentado nos filmes de Star Wars, mas sim o império brasileiro. Se você quiser entender o que eu quero falar, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar, né? Então, quem conhece a história de Star Wars sabe que o Império Galáctico da franquia, ela começou como um golpe de Estado, não é? Quem já conhece a história de Star Wars sabe que antes do Império teve a República, né? E a República era defendida pelos Jedi. E os Jedi estavam auxiliando a República numa guerra contra os separatistas. Sim, havia um grupo de pessoas que queriam se separar da República Galáctica. No entanto, Palpatine, o senador Palpatine, que secretamente era Darth Sidious, sim, Darth Sidious queria impor um novo Império Sith, porque, segundo o que eu entendo da história, da mitologia Star Wars, muitos anos atrás havia um império, e esse império caiu, o Império Sith que caiu, e surgiu a República, e Darth Sidious queria trazer esse império de volta. O que ele fez? Ele tentou usar a guerra dos separatistas para se estimular uma estratégia de derrubar a República, não é? Com isso, ele conseguiu convencer a República que precisava de um exército para lutar contra o exército drone dos separatistas. E nós sabemos que drones, máquinas, robôs, eles não comem, não dormem, não descansam. Então a gente pergunta, como é que vamos inventar aquele exército? Simples. Vamos usar um exército de clones. Sim, um Jedi, né, juntamente com um caçador de recompensas, o DNA dele, mais específico, chegou num planeta, e nesse planeta, né, os clonadores, eles montaram um exército de clones, né? E num determinado momento, a República começou a usar esses clones. No entanto, dentro de cada clone havia um chip. Esse chip faria com que Palpatine, em um determinado momento, acionasse a Ordem 66. E o que faria essa ordem? Faria com que os clones se voltassem contra os seus comandantes Jedi. Porque da história os Jedi usavam o exército clone e os Jedi eram tipo os comandantes deste exército de clones, não é? Assim que Anakin Skywalker, né, ele foi corrompido pelo lado negro e se tornando Darth Vader, o que o Palpatine fez? Ele fez com que o exército clone se voltasse contra os Jedi, né? E olha que nesse exato momento da guerra, cada lado acreditava ter vencido a guerra. Os separatistas acreditavam ter vencido, assim como a República começou a acreditar que estavam vencendo. E nesse momento, os clones se voltaram contra os Jedi, e nesse exato momento também Anakin Skywalker, agora Darth Vader, ele invade o templo Jedi, fazendo uma chacina contra os Jedi que estavam lá, até mesmo os pequenos jovens padawans, crianças que estavam naquele momento, não é?
O Palpatine, ele falou, convenceu o Senado que os Jedi estavam querendo armar um golpe contra a República e convence o Senado a dar a ele poderes absolutos. E nesse momento a República sofre um golpe de Estado e a República cai. E com isso surge o Império Galáctico, né? Isso é um pequeno resumo daqueles episódios 1, 2 e 3, não é? Depois dos episódios 4, 5 e 6, né? A Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, a gente vê que a aliança, né? Os rebeldes lutam para derrubar esse império e depois nós temos aí a nova trilogia, né? Que final do ano agora vai sair, eu tô esperando para ver, que vai ser demais essa trilogia, de acordo com o trailer vai ser bacana pra caramba, velho. Agora eu pergunto, cara, eu comentei que nós que também queremos restituir o Império Brasileiro, né? Nós sabemos que o Brasil já foi um império, mas houve um golpe em 1889. Aí eu te pergunto, o império que nós queremos construir é exatamente como o império apresentado no filme da franquia Star Wars? Bom, eu acho que não, porque na minha humilde opinião, eu analiso, cara, eu olhando os filmes assim, cara, aquele Império Galáctico da franquia Star Wars tá mais para uma ditadura fascista do que um império mesmo, né? Porque a gente não vê corte, a gente não vê coroa, né? Então, a gente não vê lá uma maneira de passar a coroa mais adiante, caso o imperador seja deposto, né? Aí embora a gente vê várias vezes que o Darth Vader ele queria de alguma forma tomar o poder, não é, cara? Principalmente lá no final, quando ele tenta trazer Luke Skywalker para o lado negro, né, cara? Mas assim, cara, se você for analisar o Império Galáctico, né, da franquia Star Wars, você vê que aqui não tem muito a ver com o Império, tá? Mas uma ditadura, né? Principalmente porque eles impunham o poder pela força do exército, dos Star Troopers, daquelas naves e tudo mais. E o Império Brasileiro? Bem, como falei, como Darth Vader, nós também queremos o ressurgimento de um império. Mas queremos que esse império ele surja através de um golpe? Não queremos. Eu já comentei aqui no meu vídeo acerca do que aconteceu quando os militares, em 1963, um ano antes da intervenção militar, né, que tirou Jango do poder e tudo mais, o exército ele chegou até Dom Pedro Henrique. Dom Pedro Henrique, se vocês não sabem, ele é pai do Dom Luís de Orleans e Bragança. Dom Luís de Orleans e Bragança é chefe da Casa Imperial, tataraneto de Dom Pedro II e legítimo herdeiro ao trono brasileiro. Disso, Dom Pedro Henrique, na sua época, também era chefe da Casa Imperial. E o que acontece? Os militares chegaram para ele falando, se você quiser, nós podemos até restaurar o Império Brasileiro. Qual foi a resposta de Dom Pedro Henrique? Eu não quero chegar ao poder, eu não quero que a monarquia seja restaurada por um golpe de Estado, por uma intervenção, e sim pela aclamação do povo. O que legitimiza o império, principalmente o Império Brasileiro, que era uma monarquia constitucional parlamentar, o que realmente legitimiza a monarquia não é a força do exército, não é os militares, e sim o povo, a decisão do povo. É isso que legitimiza, porque o povo ele pode até mesmo tirar o monarca do poder, né, e colocar outra pessoa no lugar, ou então fala, não queremos saber de império e queremos voltar a ser república ou um parlamentarismo, né? Nós sabemos perfeitamente que essa república ela não surgiu de uma maneira legítima, foi um golpe de Estado. Em 15 de novembro de 1889 aconteceu um golpe. Dom Pedro foi obrigado a largar o trono, foi obrigado a sair do país. Só para você ver como é que são as coisas interessantes, eu estava vendo outro dia que eu acho que foi do TV Imperial que eu vi isso. Depois eu procuro lá, entendeu? E confirmo aqui, né? Houve um momento, até anos depois que o Império tinha caído e a República foi instaurada, quando alguém que era do Rio de Janeiro saía do Brasil,
Eu acho que foi até a década de 20 ou 30, mais ou menos, isso acontecia, né? Se uma pessoa saía do Rio de Janeiro, que era onde estava situada a corte, e ia até o interior do país, o que acontecia? Havia pessoas que, por saber, você é do Rio de Janeiro? Perguntavam, como é que vai a saúde do imperador? Pô, isso lá da década de 10, de 20, até de 30, mas eu acho que tinha, né? Não sei. Havia pessoas do interior do país que, quando sabia que alguém era do Rio de Janeiro, perguntavam como é que vai a saúde do imperador. Ou seja, pensavam que o Brasil ainda estava no império. Não sabia que o Brasil já era uma república. Olha para você ver como é que eram as coisas, né? Ou seja, e agora imagine na época do dia 16 de novembro de 1889. Cara, teve pessoas que foram dormir no império e acordaram numa república. A república não tem legitimidade. Então, fazendo essa paralelo com o império do filme de Star Wars, a gente vê claramente que aquele império galáctico está mais para uma ditadura, né? O máximo que seria era uma monarquia absolutista e não um império verdadeiramente reconhecido, né? Eu acho que é até por essa razão que tem muitas pessoas que ligam o império constitucional àquela antiga forma de império absolutista onde o monarca tem poder absoluto. Bem, eu posso até ter gostado da música do Darth Vader, mas se tem uma música que realmente eu quero ver, prefiro para esse país, é essa aqui, ó. O Império do Hino Brasileiro. Só gente. Essa música é mais bonita, não é? Já a liberdade. Então, mas tá aí. Bom, eu só fiz esse paralelo entre Star Wars e Império Brasileiro, mas para explicar o que realmente legitimiza um império verdadeiramente, né? E você, acha que eu viajei um pouco na maionese ao comparar o Império Galáctico ao Império Brasileiro? Acha que eu viajei na maionese? Bom, eu não sou chamado de 22 à toa, não é, cara? Comente aqui o que você achou. Bem, obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Ave Império. No Brasil. A do horizonte do Brasil. Fui!